Então não adianta você ser uma pessoa esforçada, você tem que ser uma pessoa estruturada. E gestão do tempo é sobre isso, Marcos. É sobre criar uma estrutura organizada fora da sua cabeça que representa aquilo que você tem que fazer. Não, gestão do tempo não é talento, é treinamento. Você estuda sobre isso. Cuidado com o ócio em tempos de paz. Você está pagando as contas, seu negócio está dando lucro, está dando dinheiro. O melhor momento para você melhorar é enquanto tua empresa existe. O melhor momento para você investir no teu negócio é enquanto ele está acontecendo. Não espere os problemas virem para tua empresa melhorar, para você investir no teu negócio, investir em consultoria, mentorias. Dinheiro, gente, é semente para comprar novas habilidades. Passando aqui para agradecer o nosso patrocinador, o iFood. Sem o apoio deles, talvez a gente nem conseguiria gravar esse nosso podcast. Grandes parceiros estiveram com a gente no Acelera Food Nation, a gente teve com eles no iFood Move. Eles têm soluções muito bacanas para todo o mercado de restaurantes. Se você quiser saber quais são essas soluções, você dá um clique, aperta aqui nesse botãozinho, nesse QR Code, que você vai saber tudo o que eles têm para te oferecer como dono de restaurante. Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast do Fala Food Nation com a grande referência, a maior referência em gestão do tempo do Brasil, Rafael Medeiros, que eu tive a oportunidade de conhecer ele no podcast do Marcelo Toledo, lá no Exponenciais. Quando eu vi o podcast, cara, eu falei, esse cara é uma máquina, é um tema que serve para qualquer ser humano, principalmente para empresários, né? Então, quando eu te conheci, já compartilhei com todo o time, mas é isso. Rafael, primeiramente, obrigado aí pela parceria, obrigado por ter gerado valor aqui, conteúdo, para a galera do Acelera Food Nation 2026. Então fala um pouquinho para a galera, para o pessoal que nos acompanha, um pouco da tua história, um pouco do que você faz, enfim. Max, eu sou fundador da Escola de Gestão do Tempo, hoje com 40 mil alunos online, só que presencialmente eu já palestrei para 700 mil pessoas em todos os 27 estados do Brasil, presencialmente. iFood, Porsche, Petrobras, Janssen, Pfizer, Boticário, Pepsi, Coca-Cola, Polity Academy, enfim, são nossos clientes. E o que eu entendo é que todo mundo tem uma dor em relação ao tempo, Max. Todo mundo tem algum tipo de incômodo, algum tipo de indignação, ou às vezes não consegue priorizar o crescimento da empresa, ou às vezes não consegue priorizar o treinamento da equipe, ou não consegue colocar algo da vida pessoal na agenda, às vezes é uma atividade física, a sua fé. Então, o que as pessoas precisam entender? Que conquistas produzem tarefas. Só tem muita coisa para fazer quem é produtivo. Então, a dor da improdutividade, geralmente quem sente são os produtivos. Mas por que eles sentem essa dor? Porque se você está jogando um campeonato de Série A ou uma Champions League, não dá para jogar com cabeça de amador. Então não adianta você ser uma pessoa esforçada, você tem que ser uma pessoa estruturada. E gestão do tempo é sobre isso, Marcos. É sobre criar uma estrutura organizada fora da sua cabeça que representa aquilo que você tem que fazer. Só que a gente quer jogar em jogo de Champions League com cabeça de amador. Vou fazer uma listinha aqui, vou lembrar pela cabeça. Não, gestão do tempo não é talento, é treinamento. Você estuda sobre isso e pode se tornar um faixa preta nesse assunto. Rafael, perfeito. Eu tenho um pensamento comigo, quando a gente olha para a realidade dos donos de bares e restaurantes, é uma realidade única. Querendo ou não, eles têm 3 negócios num negócio só. Tem indústria, comércio, serviço. É uma rotina diferente, né? Enquanto está todo mundo descansando, o pessoal está trabalhando, tem que acordar mais cedo, dorme mais tarde. Aí eu queria te perguntar qual que é a importância da gestão de tempo no dia a dia deles, e um outro pensamento junto é quanto à implementação de um conhecimento. Às vezes ele tem acesso a uma metodologia que funciona, só que ele não consegue se movimentar. Eu tenho comigo que um dos principais fatores é uma falta de gestão de agenda. As pessoas elas não conseguem gerir bem a agenda dela. Então, quanto que você acha que o que você traz para a galera contribui para que a galera consiga se movimentar, implementar, ter sucesso e por aí vai? A neurociência, ela fala de um estado cerebral chamado restrição cognitiva. O que é restrição cognitiva? É quando você sabe o que você quer, mas você não sabe movimentar isso. Por que a gente sabe o que quer, mas a gente não sabe movimentar as coisas? Porque o nosso cérebro, se ele entender que algo é difícil, ele vai resistir. Então, uma das maiores estratégias que você pode fazer para ter clareza e colocar as coisas para acontecer é tornar a execução fácil. Como é isso, Rafael?
coloque fora da tua cabeça todo o seu ecossistema de demandas, tudo que você tem que fazer. Tanto da vida pessoal quanto profissional, tudo fora da cabeça, no cérebro externo. Depois pegue e separe de tudo que você tirou da cabeça as tarefas de prevenção de dor, que são as tarefas de rotina, e as tarefas de produção de ganho, que são tarefas de evolução e crescimento. Para as tarefas de produção de ganho, que são as tarefas complexas, mas que dão resultado, você vai criar uma fatia, um movimento pequeno, a gente chama de tarefa de borda. Uma ação pequena. Exemplo, gostaria tanto de inovar no meu negócio colocando IA no atendimento via WhatsApp. Qual é a menor ação de borda, a menor fatia para você movimentar isso? Vou mandar um WhatsApp para um amigo meu que entende tecnologia para ele me aconselhar. Então, às vezes, algo complexo está diante de um WhatsApp de 1 minuto. Inovar no seu negócio instalando IA é difícil. Agora, mandar um WhatsApp para o seu amigo é fácil. Então, o nosso cérebro ele trabalha com orçamentos de energia. Se ele perceber que além do que você já gasta de energia hoje, para você colocar algo a mais, para você ser produtivo, você tem que gastar mais energia além do que já gasta, você vai ter resistência límbica, que é resistência emocional. Então, pegue tudo que é complexo e fatie o elefante em partes pequenas. Porque a tua agenda aceita uma ação pequena, mas não aceita uma ação complexa. O elefante ele é indigesto, mas criar uma ação de borda, o cérebro aceita. O primeiro imperativo biológico do cérebro, Max, é preservar energia. Então, todas as vezes que você olha algo difícil e cria uma ação pequena que preserva energia, em vez de fazer uma ação muito grande e complexa, seu cérebro aceita. É o que nós chamamos de microvitórias. Eu preciso trabalhar com microvitórias no meu dia. A psicologia tem um estado psicológico que a psicologia chama de ego ideal. Qual que é o problema da maioria dos empresários? Ego ideal. O que é isso? É quando você espera ter o tempo perfeito, o dinheiro perfeito, as condições perfeitas, a equipe perfeita para fazer algo. Então você cria um idealismo na vida. Existem 7 bilhões de pessoas com ego ideal, que são a quantidade de pessoas que tem no mundo, criando um idealismo na vida. Só que a produtividade não acontece no mundo ideal, mas no mundo real. Então produtividade não é sobre perfeccionismo, é sobre imperfeição saudável. Você vai fazendo micromovimentos com imperfeição saudável e é no percurso que vem o recurso. É fazendo que você melhora, é fazendo microvitórias que você vai tendo ideias, é fazendo, andando até um horizonte de 1 semana, 1 mês, 2 meses de produtividade, que você vai tendo depois visão para mais um tempo de produtividade, mais ideias. Então, essas são as dicas que eu dou. Não, perfeito. No nosso processo de consultoria, no começo como é que funciona? A gente faz um raio-x profundo no negócio do cliente para entender quais são as principais alavancas de crescimento, os principais gargalos, problema, causa raiz, para a partir disso desenhar um plano de ação, para fazer ele sair do ponto A, aproveitar a grana que está ali, aproveitar as oportunidades para pegar aquela grana que está na mesa ali, injetar caixa, acelerar o crescimento do negócio e por aí vai. Aí o ponto B é muito longe. Que você me aconselha a fazer do ponto de vista... Temos um plano de ação. Eu apresento todo o plano de uma vez só, porque ele é complexo, que eventualmente pode gerar uma ansiedade e tal. Eu apresento pequenas partes e vou destravando conforme ele vai avançando. Os dois. Você vai mostrar a visão macro, que é aonde quer chegar, mas você vai trabalhar com ciclos de produtividade semanal. O que toda semana é o desafio da semana, que a gente chama de sprint semanal. Então, toda semana a equipe vai se reunir para avaliar o sprint. Fizemos as tarefas desse sprint, porque cada sprint semanal que você não vai executando as pequenas ações vai gerando um acúmulo para o depois. E aí, produtividade, Max, o que é o problema? Qual é o problema das pessoas? Não é que elas não têm tempo, é que elas não fizeram devagar no tempo que tinham. E agora querem um milagre no tempo que não tem. Eu não tenho tempo perfeito num curto espaço de tempo, mas eu tenho pequenas vitórias num espaço mais alongado. Então começa a trabalhar com ritmo, em vez de trabalhar com, não vou deixar tudo para a última hora para fazer tudo de uma vez. Não, aí você vai agredir teu dia, vai agredir o equilíbrio da tua empresa. Então a minha sugestão é que a metáfora seria, quando um nadador ele vai nadar 1000 metros, o técnico pode até falar para ele, seu alvo é alcançar tal tempo nesses 1000 metros, só que a cada 100 metros nós vamos olhar como é que está teu índice, para ver se é na primeira, segunda, terceira, quarta volta que você está perdendo desempenho.
Então imagine só, você tem um alvo, sei lá, de 6 meses a 1 ano, e você vai criando esses índices que são 100 metros até alcançar os 1.000. E avaliando e fazendo recuperação de padrões. Ninguém vai começar a fazer e tudo vai dar certo. Você vai fazer e ir aprendendo no processo, porque o recurso vem no percurso. É só fazendo que a gente faz nossa empresa crescer. Enquanto a gente está esperando ter o tempo ideal, ter a equipe ideal, quando tiver secretário, quando tiver mais funcionário, você está procrastinando. Eu digo, Max, que o ousado, que tem uma inteligência mediana, vai prosperar muito mais do que o gênio, que é demorado. Então, se você só começa a fazer algo quando você se sente preparado, significa que você está fazendo tarde demais. Perfeito. E, Rafael, deixa eu te perguntar, como que o dono de bar e restaurante consegue aplicar de uma maneira talvez inicialmente simples nesse feito melhor que perfeito? Trazer esse conhecimento de produtividade, de gestão de agenda, enfim, para o time dele, seja um time de liderança, seja o time operacional, para que ele consiga no final do dia ter resultado através da galera, né, das pessoas que trabalham com ele. As pessoas, Max, elas contam histórias na cabeça delas. Qual que é o papel de um líder? Contar histórias melhores do que a história que as pessoas estão contando para elas. O que as pessoas geralmente contam para elas? O nosso cérebro, segundo a neurociência, tem um viés negativo. Chama rede de modo padrão. No piloto automático, todos nós fomos feitos para observar o negativo. Por isso que a gente reclama, por isso que a gente fofoca, por isso que o ser humano olha notícia ruim, porque é um sistema de sobrevivência do cérebro. Olhar o que é ruim, o cérebro ele dá mais atenção a você passar uma rua do que ver uma oportunidade de pegar uma fruta em cima de uma árvore. Porque se você passar a rua e algo te pegar, você tiver um acidente ali, você pode não ter uma outra chance. Agora, perder a manga, você pode ter outra chance. Então, o nosso cérebro na rede de modo padrão fica só no piloto automático. É nossa função como líder sair, tirar o cérebro da rede padrão, rede de modo padrão da equipe também, a nós e nós conosco mesmo, e levar para aquilo que a gente chama de Task Positive Network, que é rede de modo positiva. Que é quando você tira o cérebro do piloto automático e ensina a pessoa intencionalmente a ter outros pensamentos. Pensamentos inéditos. Então, parar de ser pessimista é um aprendizado, é um treinamento. Levar a tua equipe a ter automotivação é um treinamento. Ninguém vai conseguir fazer isso de uma maneira automática e autônoma. Então, todo líder tem que mapear quais são as habilidades mais importantes da sua equipe. Quais são as habilidades que, se a minha equipe desenvolver, eu vou gerar uma cultura de diferenciação no meu negócio. Você vai transformar isso numa tarefa de produção de ganho, numa lista, chama tarefas de produção de ganho, vai criando microações, que são ações de borda toda semana, e vai verificando qual é essa evolução, e trabalhando com microevolução, não com superevolução. Sua equipe não vai melhorar do dia para a noite muito, sua empresa não vai melhorar muito. Todo resultado que você vai ter no futuro é a soma de hojes bem gerenciados. O que é um hoje bem gerenciado? Um movimento que você faz em relação a indicadores estratégicos, mesmo que seja pequeno, porque na verdade tem que ser pequeno. Eu digo que todo empresário ele tem que trabalhar com 3 sementes na vida dele. É uma metáfora. Se você, por exemplo, plantar uma semente de cheiro verde, Max, em 1 mês você colhe um coentro, um cheiro verde. Agora, se você plantar uma semente de arroz, são 6 meses. Se você plantar uma semente de maçã, são anos. O que é isso na gestão do tempo de uma empresa? Você precisa do cheiro verde, que é aquilo que paga o mês. Eu preciso ter uma produtividade para dar resultado no mês. Eu não posso trabalhar o arroz e a maçã e deixar o desequilíbrio das finanças do agora. Não, preciso manter a essência do meu negócio equilibrado, enquanto eu luto pelo arroz e pela maçã. Agora eu preciso lutar pelo arroz e pela maçã, senão só fica no cheiro verde. E o valor de cheiro verde, o agregado dele é menor. Eu preciso aumentar a lucratividade do meu negócio, eu preciso ter colheitas mais estratégicas. Então eu preciso trabalhar o arroz e a maçã, enquanto eu sustento o negócio. Então muitos empresários, às vezes, querem trabalhar o arroz e a maçã abandonando a gestão do cheiro verde. Aí ele fala, não dá certo não, faz 3 meses que eu estou fazendo, não teve resultado. Aí está prejudicando minha empresa. Não é que está prejudicando, é que você não está gerenciando essas 3 esferas. Uma a curtíssimo prazo, outra médio, outra longo. Não, perfeito. E Rafael, deixa eu te perguntar. Só um minutinho, fugiu a pergunta aqui agora. Faz corte. Rafael, deixa eu te perguntar.
Gestão do tempo quer dizer ter uma vida equilibrada ou não necessariamente? A gestão do tempo tem a ver com você ter força global. Há 10 anos atrás eu contratei um personal trainer e eu falei para ele: Cristiano, eu quero malhar principalmente parte superior. Braço, abdômen, peitoral. Eu odeio malhar perna. E ele me disse uma resposta que eu nunca esqueci. Ele falou: o membro do seu corpo que for mais fraco vai se lesionar e vai prejudicar todo o restante. Se você lesionar seu joelho, vai atrapalhar a tua academia na parte superior. Se você não tiver força na coxa, a massa muscular pesada de cima vai gerar lesão na sua coxa. Então você precisa ter força global. Isso eu entendi que é para a nossa vida, a gente tem que ter força global. Você precisa ter força na sua espiritualidade, se isso é importante para você. Você precisa ter força na criação dos seus filhos. Você precisa ter força no seu relacionamento conjugal. Você precisa ter força... O que é força? Tempo. Você precisa ter tempo para a tua empresa crescer. Você precisa também ter tempo para administrar a tua empresa. Você precisa ter tempo para os seus pais idosos. Você precisa ter tempo... Então, a gestão do tempo é um sentimento de coerência interior. É um sentimento de completude, de congruência. O que nos causa tanto estresse? O sentimento de incongruência. Na neurociência isso é chamado de dissonância cognitiva ou efeito Emmett. O que é isso? É quando você não executa a sua natureza autêntica. Tem coisas que são importantes para você que estão fora da agenda e aquilo te incomoda e vai gerando um sentimento de estresse porque você não executa a você mesmo. Então, o que é a gestão do tempo? Um sentimento de equilíbrio. Um sentimento de coerência. Não existe produtividade perfeita, Max. Eu não trabalho com produtividade perfeita nem para mim. Mesmo sendo o maior especialista do Brasil em gestão do tempo, eu não busco perfeição, busco saldo no dia. Não existe produtividade perfeita, existe saldo no dia. Então, trabalhe visitando pontos da sua vida. Espiritualidade é importante? Aprenda a visitar, jogando para a borda, que é uma ação pequena. Você não precisa, por exemplo, fazer sua reza 2 horas. Comece falando um bom dia para Deus. Comece falando, agradecendo enquanto você dirige. Aí você vai criando um movimento. Você não precisa malhar no CrossFit 3 horas. Comece a subir na escada do seu apartamento quando você chegar em casa. Comece a fazer 2 agachamentos depois que chega no apartamento. Aí você vai aprendendo a visitar as tarefas, porque primeiro vem frequência, depois intensidade. Primeiro você aprende a visitar as tarefas, depois você cresce nelas. Perfeito. Rafael, por fim... obrigado pela participação. Queria que você deixasse uma mensagem final para a turma que nos acompanha, principalmente donos de bares e restaurantes. Qualquer mensagem, seja a principal alavanca do ponto de vista de gestão de tempo, como que consegue aplicar na vida, enfim, tá contigo aí. Eu quero trazer um raciocínio produtivo para você. Primeiro, siga a gente no Instagram, Rafael Medeiros Filho Oficial. Rafael Medeiros Filho Oficial. E a dica é: cuidado com o ócio em tempos de paz. Livro de Maquiavel diz isso. Cuidado com o ócio em tempos de paz. Você está pagando as contas, seu negócio está dando lucro, está dando dinheiro. Cuidado com a satisfação nesse tempo de paz. O melhor momento para você melhorar é enquanto a tua empresa existe. O melhor momento para você investir no teu negócio é enquanto ele está acontecendo. Confúcio dizia: cave um poço antes de ter sede. Mente antecipada. Não espere os problemas virem para a tua empresa melhorar, para você investir no teu negócio, investir em consultoria, mentorias. Dinheiro, gente, é semente para comprar novas habilidades. Dinheiro não é para você aumentar padrão de vida em primeiro lugar. Dinheiro é recurso para você patrocinar o próximo nível da tua empresa, do teu negócio. Então canalize o teu dinheiro para expandir teu negócio, antes de canalizar o teu dinheiro só para expandir conforto. Perfeito. Rafael, mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Valeu pela parceria, pelo companheirismo, pelo conteúdo. Tamo junto. E galera, se você curtiu, se você reconhece o valor desse conteúdo, compartilha com quem você sabe que precisa. E até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Peraí, antes de sair, deixa eu te lembrar uma coisa. Comenta aqui embaixo qual foi a sua maior sacada. A maior sacada que você tirou desse podcast. E não sai sem ver um dos vídeos que estão aparecendo aqui na telinha. Pode ser que essa seja a sua grande virada, a sua grande alavanca do seu negócio.